Bom, agora vamos continuar um pouquinho onde nós paramos, naquele tema o mundo em disputa. Nós falamos que há uma impressão em nós de que o mundo não está em conflito, que o mundo não está em contradição, talvez porque existe em nós o desejo de um mundo paradisíaco. E nós falamos um pouquinho de Parmênides e Heráclito, a discussão que se havia entre um mundo essencial, um mundo permanente, e Heráclito vem ao contrário de Parmênides, com esse mundo de conflito, do mundo em mudança, que é retomado depois em Platão, quando Platão tenta, de certa forma, unir o pensamento de Heráclito e Parmênides. Depois nós vimos também em Hegel. Hegel vai fazer justamente uma análise ao olhar a realidade, e nós fazemos parte dessa realidade. Ele vai demonstrar que tudo está num processo de mudança. E essa mudança não se faz de forma harmoniosa, mas se faz de forma contraditória. Seja o terremoto, como seja a guerra, tudo se faz por conflitos. E por esse conflito, ou usando os termos melhores, por essas dialéticas, é que o mundo vai evoluindo. E nós vimos também Marx, e Marx vai dizer, bom, não é bem assim, há interesses de classe. Há duas classes na história, a classe dominante e a classe dominada. E esse conflito de interesses é que faz a história se mover. As mudanças históricas, segundo Marx, elas se deram por conta disso, porque houve conflito de interesses. Hegel vai mostrar que existe uma mudança permanente, e essa mudança não se faz de forma harmoniosa, mas se faz por conflito, ou, usando o termo melhor, tudo ocorre dialeticamente. Assim também o pensamento humano, a razão. Nós pensamos dialeticamente, é por isso que nós produzimos as coisas segundo Hegel. As nossas ações são pautadas ou motivadas por esses conflitos. Bom, Marx vai dizer um tanto diferente, vai compreender essa mesma maneira de Hegel, mas vai dizer, olha, não é bem assim. Não é bem a evolução das ideias, mas o que motiva a história são os interesses, as lutas de classe. Ele faz uma análise de épocas anteriores ao capitalismo e vai ver que todas as vezes que se mudou um sistema, mudou por conta da luta de classes. Nós concluímos no vídeo passado justamente dessa pergunta: por que nós não temos consciência de classe? Por que nós não sabemos a qual classe nós pertencemos? E aí nós temos, para entender um pouco isso, a reflexão de um filósofo muito importante, um pensador muito importante, chamado Lukács. Ele diz que nós, trabalhadores, a nossa classe, é produto também do sistema capitalista. E como produto, nós também tomamos forma da existência do seu produtor. Ou seja, a classe dominante nos molda, segundo o próprio Lukács nos afirma. Mas, de certa forma, Marx já havia dito isso também, junto com o seu companheiro Engels, numa obra chamada Ideologia Alemã. Ele diz que o homem só vai romper com essa aceitação de que não existe duas classes e que não existe esse conflito quando ele passa por períodos mais penosos, quando ele passa por crises. Isso é interessante para retomar para os dias de hoje, já que nós estamos refletindo um pouquinho, como nós vimos na introdução do vídeo passado, desse porquê dois grupos sociais têm um comportamento muito diferente diante de uma crise. Por exemplo, nós vimos aula passada empresários que se colocam numa posição de exigir que os trabalhadores arrisquem as suas vidas em transportes públicos, se aglomerem para salvar a economia. Do outro lado, nós temos movimentos sociais, sindicatos dizendo, não, fique em casa, porque a vida é mais importante do que a economia. É essa contradição que Marx retoma na obra Ideologia Alemã, ele fica bem claro essas coisas. A gente não pode se furtar que também houve essa crença no mundo paradisíaco nas experiências socialistas que ocorreram na história, exemplo que ocorreu na União Soviética. Bom, mas é importante, independente da crítica que Messaros faz àquele momento histórico, que tenhamos consciência da classe a qual pertencemos. E Messaros também não nega essa teoria muito presente no pensamento de Marx, nós herdamos no pensamento de Marx, né, porque Messaros era um grande marxista, de que vivemos em sociedades conflitantes. Há uma classe dominante, há uma classe dominada. Isso me faz lembrar duas ilustrações importantes. Uma daquele comediante em um de seus stand-up chamado Chris Rock, em que ele coloca no seu stand-up uma ilustração interessante. Ele diz assim, olha, a Oprah
ela é rica. Ela pode comprar muitas coisas, mas ela não é classe dominante. E que Chris Rock nem usa o termo classe dominante, ele coloca classe abastada. Classe abastada e classe dominante é aquela que paga a Oprah. A gente tem experiências assim também, a gente pode lembrar de alguns grandes atletas do futebol, do boxe ou de outro esporte que ganham milhões de dinheiro. Mas esses atletas, por mais que seja distante de nós o quanto eles ganham o patrimônio deles, não é classe dominante. Classe dominante é quem financia esses atletas. Uma outra ilustração interessante ocorreu na época da ditadura com um ministro da Economia chamado Delfim Neto. Delfim Neto, ele, no sentido de convencer, criar uma alienação, uma ideologia para desestimular as greves, ele dizia o seguinte: olha, não vamos fazer greve. Vamos todos colaborar, somos todos iguais, estamos todos fazendo um bolo, e no final desse bolo, ele falava isso porque estava vivendo uma crise econômica na época da ditadura, ele falou: depois que nós terminarmos esse bolo, nós comemos igualmente esse bolo. O fato é que passou a crise, o bolo foi feito, os trabalhadores que, desde os seus ingredientes até a confecção do bolo, nunca participaram desse bolo. Não comeram desse bolo. Então, a gente vai vendo a cada momento da história que existe de fato duas classes sociais. E agora, nessa pandemia, nessa crise ficou bem evidente. Nós não podemos pagar um Einstein, nós não podemos pagar um sírio-libanês, mas aqueles que podem pagar saem em seus carrões nas ruas e dizem: voltem ao trabalho, o Brasil não pode parar. E nós sabemos que mais importante do que o trabalho, muito mais importante da economia, são as vidas humanas. Mas nós quem? Nós que defendemos a nossa classe social. É fundamental, então, termos consciência de classe. Nós não podemos cair nesse engodo de que, ao sairmos de casa, a economia deve andar. A economia interessa a uma classe. Os bancos estão ganhando muito com essa crise. Basta ver o que foi destinado com os projetos do nosso governo para os bancos e o que foi destinado aos desempregados, aos trabalhadores informais e a outros que estão desassistidos nessa crise. Nós temos que ter consciência de classe para poder mudar esse sistema de opressão. Agora, se temos que ter consciência de classe, por que não temos? Por que a classe trabalhadora, essa que produz a riqueza, ou nos termos de Delfim Neto, essa que faz realmente o bolo, não come desse bolo? Porque ela não participa do fruto dos seus trabalhos, porque ela não usufrui como deveria usufruir isso, porque ela não tem consciência disso. Isso é uma questão que tem sido resgatada de momento em momento na história. Nós vimos isso, por exemplo, nos filósofos contratualistas, o próprio Rousseau havia abordado sobre isso. Mas para a gente ter um pouco mais de análise sobre isso, vamos deixar também para um outro vídeo. Bom, nesse momento, tchau, fique em casa, cuide da família, muito mais nesse momento de pandemia, vamos nos abraçar de longe, vamos ter o contato de longe, evite de fazer compras em supermercados, evite aglomeração, não caia na mentira de que devemos fazer o país andar. Esse momento agora é de ficar parados. Fique em casa.